Cheguei, gente, do Brasil, na disparada. E vocês viram aí na entradinha aí que o chefe vai fazer uns bolos aí hoje pra vocês, hein? E você adivinhou qual bolo que ele vai fazer hoje? Você não adivinhou? Eu vou falar pra vocês. Eu vou dar uma rasteira nesse chefe aí, porque ele não deixou eu fazer essa receita. Eu já até vim equipado aqui com o meu chapéu pra fazer esses bolos e ele não deixou. Mas eu vou dar um spoiler pra vocês. Tá vendo isso aqui? Isso aqui são os livros, os cadernos dele cheios de receita. Peguei escondido dele ali, ó. Beleza pura. Vou passar pra um caderno meu escondido. Vou pegar todas as receitas dele pra mim. Esse caderno aqui, ó, tá tudo aqui já, ó. Ele tem mais de 30 anos esse caderno aqui. Esse caderno tá muito velho. Vou usar esse daqui. Vou pegar isso aqui, vou levar pra minha casa e vou, ó, escrever tudo. E sabe qual bolo que ele vai fazer hoje pra vocês? Ele não deixou eu fazer, mas eu vou dar um spoiler pra vocês. Ele vai fazer um bolo de goiaba, hein? Fica esperto aí, já pega o caderninho pra marcar aí. E olha, já vai vir fazer aí, tchau. Depois eu volto aí, fui. Temos aqui os ovos, o açúcar refinado, óleo, leite, goiabas picadas, farinha de trigo e o fermento em pó. Essa receita está em peso. Essa receita está em medidas de xícara de 240 ml. Coloque as goiabas no liquidificador e o leite. Na sequência, bata por uns 30 segundos ou até triturar toda a goiaba. Assim que ficou pronto, retire o copo do liquidificador e despeje todo o conteúdo em um bowl, passando por uma peneira para retirar todas as sementes da goiaba. E olha a quantidade de sementes que saiu. Reserve do lado e agora vamos colocar no liquidificador os ovos com o açúcar e bater por 20 segundos. Assim que bater os 20 segundos, adicione o óleo e deixe bater mais 20 segundos. Na sequência, coloque a goiaba batida e deixe bater até que se misture bem. Retire o copo do liquidificador e despeje novamente no bowl. Na sequência, despeje a farinha e o fermento em uma peneira e faça esse processo de peneirar. Isso ajuda a dar mais ar na massa, mais leveza, além de tirar alguns grumos que possa vir na farinha. E misture muito bem com o fouet. Divida a massa em 3 formas iguais, pesando o conteúdo em igualdade para as 3. Aqui deu 680 gramas de massa em cada forma. Depois, aqueça o forno a 190 graus e asse a 180 graus por mais ou menos 40 minutos. Leve ao forno e espere assar. Já está pronto o nosso bolo depois de 40 minutos. Agora eu vou esperar esfriar um pouco e assim que esfriar eu vou desenformar. Pronto, já está frio o nosso bolo. Agora eu dou umas batidinhas na forma para soltar o bolo. E vou colocar nessas bandejinhas da Galvanotec, é a G32. Ela facilita muito a qualidade do nosso produto. E olha só que beleza ficaram nossos bolos. Agora eu vou cortar, é claro, para nós vermos como ficou por dentro esse maravilhoso bolo de goiaba. E olha só como ficou essa massa, ficou incrivelmente divina. E agora nós vamos preparar a cobertura desse bolo. Vamos fazer a cobertura de brigadeiro de goiaba. A receita vai 150 gramas de leite condensado, 150 gramas de creme de leite, 100 gramas de chocolate fracionado e 100 gramas de goiabada picada. Em uma panela, coloque o leite condensado e a goiabada. Acenda o fogo baixo e mexendo para não queimar. A goiabada vai amolecendo e com a espátula vai amassando ela. Assim que derreteu, acrescente o creme de leite e cozinhe até abrir fervura. Apague o fogo e mexa um pouco para dar uma leve esfriada. Assim que esfriou um pouco, acrescente o chocolate fracionado. Assim ele entra como um ingrediente que vai dar estrutura no brigadeiro. Se caso colocar para cozinhar, ele queima os cristais. Aí não terá a função de dar estrutura no brigadeiro. Isso vai perceber quando o brigadeiro vai esfriando. Ele começa a ficar mais firme e cremoso. Olha só como ele está. Após o preparo do brigadeiro, com uma colher vai espalhando por cima do bolo.
Se tiver uma bailarina, ajuda muito no processo. Divida esse brigadeiro para os 3 bolos. Ao colocar em cima do bolo, vai dando umas batidinhas para ele escorrer nas laterais do bolo, dando um aspecto bem bonito no bolo. Depois, se quiser, decore com pedacinhos de goiabada. Olha só que maravilha que está ficando. Para que seus bolos estejam adequadamente prontos para a venda, coloque em formas adequadas com tampa, para evitar contaminações. Aqui eu estou usando a G32 da Galvanotec. Também pode ser usada a H32 da Hiperpac. Além do que, fica muito mais protegidos e com mais qualidade na área de venda. Coloque seu logotipo de marca se tiver, etiquetando também datas de fabricação e validade, além do sabor do bolo. No canal já tem esse bolo de limão e tem também o de coco com abacaxi, e agora eu coloquei o de goiabada. Se você quiser as outras receitas que eu estou mostrando nesse vídeo, se você quiser, comenta aqui embaixo que eu farei com o maior prazer para vocês, para que vocês possam ter aí mais algumas sugestões para a área de venda de vocês e para o consumo também, tá bom? Tá vendo? Ele não deixou fazer o bolo. Fez o bolo, mas eu entreguei para vocês aí. Falei para vocês que vocês já ficou sabendo que ia fazer o bolo de goiaba. Mas ó, ficou muito bom esse bolo, divino. E você viu que aqui no finalzinho também ele mostrou alguns bolos aí. Já comenta aqui embaixo qual você quer que faz. Se eu fosse você, sabe qual que eu pedia? Eu pedia o bolo, sabe de que mesmo? Ih, agora me pegou aqui, hein? Eu acho melhor nós fazer o bolo de fubá com goiaba. E aí ele deixa eu fazer. Então vocês comentam aí embaixo qual que é melhor. E nós vem aí pra cima aí, ó. Bora pra nós pra cima aí, nem bora passar o rodo nesse chefe xarope aí. E é o seguinte, gente, ó. Já se inscreve, já deixa aquele like lindão. Já compartilha com o Globo, ó. Ó o tamanho do Globo, hein? Já compartilha com o Globo. E vamos fazer um bolo aí caipira pra nós aí no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus é maravilhoso sempre. E eu vou fazer o próximo vídeo, hein? Me ajuda aí. Fui!